Fala, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Como eu sempre digo, esse canal que foi criado para trazer para você a palavra de Deus, nosso Deus Jeová, nosso Deus Javé, para trazer para você profecias quando Ele assim me entregar, trazer para você orações, uma palavra de conforto, uma palavra de fé, o alimento para as nossas almas, tá? O manual de nossas vidas. Esse canal foi criado para trazer para você este alimento, esse manual para nossas vidas, que é a palavra de Deus. Então, gostaria de pedir a você, desde já, deixa seu like aí no vídeo, por favor, tá bom? E peço também que você que não é inscrito, se inscreva. Clica no botãozinho inscrever-se, tá? Aciona o sino da notificação, porque quando você clicar no botãozinho inscrever-se, você vai no sinal, naquele botãozinho do sino que vai estar ao lado, clica nele e depois clica em todas, tá? E aí, desta forma, você vai receber todas as notificações do nosso canal. Quando a gente lançar um vídeo aqui, o YouTube te notifica aí, tá? No seu telefone, de forma gratuita, tá bom? Compartilhe também com seus amigos, sua família, seus familiares, né? Seja um instrumento de Deus levando a palavra dele mais longe através desse vídeo, né? Assim também como eu peço que você seja um instrumento de Deus usando a sua boca para falar de Deus para outras pessoas, tá? Então, dito isto, nós vamos seguir com a nossa reflexão do livro de Provérbios, com o nosso estudo, nossa leitura do livro de Provérbios, né? E hoje nós vamos ler o capítulo 2. Nós já começamos, temos aqui o capítulo 1, que foi o vídeo anterior, né? Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste, procura aqui, né, Provérbios capítulo 1 e assiste, e depois assiste esse, tá certo? Esse que você está vendo agora, que nós vamos ler o capítulo 2. E vamos agora iniciar a leitura. Primeiro vamos pedir a Deus para nos dar entendimento, né? Deus Todo-Poderoso, iremos agora ler a Tua Palavra e pedimos ao Senhor que abra o caminho do nosso entendimento. Pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, que abra, Senhor, os nossos olhos espirituais para enxergar, nos mostre aquilo que não conseguimos ver. Senhor, nos revele aquilo que o Senhor quer nesta leitura de hoje, na leitura da Tua Palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Provérbios, capítulo 2, né? Esse capítulo 2 também é um pouquinho longo, ele vai até o versículo 22. Então vamos lá, vamos iniciar. Meu filho, se você aceitar as minhas declarações e guardar no coração os meus mandamentos, ouvindo atentamente a sabedoria e inclinando o seu coração ao discernimento. Além disso, se você clamar pelo entendimento e erguer a voz pedindo discernimento, se você persistir em procurar essas coisas como a prata e continuar a buscá-las como a tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Deus, Jeová, a Deus, nosso Deus Javé, e achará o conhecimento de Deus. Então, se eu e você continuarmos buscando incansavelmente o conhecimento, a sabedoria da palavra de Deus, buscar sempre estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar entender, buscar refletir a palavra de Deus, nós vamos, como diz aqui, nós vamos entender o que significa o temor a Jeová, o que significa o temor a Deus, e acharemos o conhecimento de Deus, ou seja, o conhecimento divino, a sabedoria divina. Não tem aquele ditado, quem procura acha? Então, se a gente continuar a buscar, a procurar incansavelmente, de forma sedenta, o entendimento, a sabedoria, o conhecimento da palavra, Deus, Ele vai nos dar a sabedoria do alto, a sabedoria dele, o conhecimento, né? A clareza, o discernimento. Deus, Ele vai nos dar, né, a sensibilidade espiritual e o entendimento de sua palavra. Isso é incrível, né? Isso é incrível, isso é tremendo, porque
Uma pessoa que tem conhecimento de algo, ela se torna especialista naquilo. Por exemplo, se você estuda para ser médico, você busca o conhecimento da medicina, você busca estudar todo o conteúdo que você precisa para se formar. Então você vai se tornar um especialista nessa área. Então você imagina buscar o conhecimento da palavra de Deus e se tornar ali um eterno aprendiz. Nós vamos ser sempre, somos um eterno aprendiz, nós cada dia aprendemos mais da palavra de Deus. Mas imagina você receber de Deus o conhecimento, você receber de Deus a sabedoria, do Criador nós estamos falando. Não estou falando de uma profissão, de um médico, um engenheiro, não estou falando de um conhecimento que serve para coisas desse mundo, eu estou falando de um conhecimento divino, para que você seja uma ferramenta na mão de Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa ter em mente que a gente precisa continuar a buscar todos os dias a sabedoria, incansavelmente. A gente tem que buscar a sabedoria divina, a leitura, o conhecimento. E Deus vai nos dar o conhecimento de Deus, o conhecimento dele, a sabedoria divina. E entenderemos o verdadeiro sentido do temor a Jeová, o nosso Deus Jeová. Então, prosseguindo, versículo 6. Pois Jeová é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Ele reserva a sabedoria prática para os justos. É um escudo para os que andam em integridade. Ele protege as veredas da justiça e guarda o caminho dos que lhe são leais. Ele nos dá a sabedoria e nos guarda, e guarda o nosso caminho se formos leais a Ele. Então a sabedoria, quando você toma um entendimento, quando você começa a receber o entendimento de Deus, a sabedoria divina, você começa a olhar de forma mais atenta com os seus olhos espirituais. E aí você vê a grandiosidade de Deus. A gente não consegue mensurar, mas a gente começa a ver um pouco da grandiosidade, da misericórdia, do amor, do quão grande é a sua benignidade. Então a gente começa ali caramba, como eu perdi tempo, quanto tempo eu perdi estando longe de Deus. E aí você começa a se tornar leal a Ele, porque você começa a entender o verdadeiro sentido do temor a Deus, a Jeová, e você começa a ver, de forma mais nítida, de forma mais clara, o agir dele na sua vida, na vida de outras pessoas. Você começa a ser ferramenta dele, nas mãos dele, para agir na vida de outras pessoas. Então, e Deus guarda o caminho do que lhes são fiéis. Assim você entenderá o que é certo, justo e direito. Como a gente acabou de falar aqui, discernimento, entendimento, sabe? Você começa... aquilo que poderia te enganar facilmente, espiritualmente falando, você começa já a ter o entendimento daquilo e evitar fazer aquilo que te levaria a pecar, que te levaria a um caminho de condenação, por exemplo, porque você entenderá o que é certo, justo e direito. Então, o caminho que te leva a pecar, o caminho que te leva para longe de Deus, você vai evitar, porque você começa a ter entendimento, começa a ter acessibilidade espiritual, um discernimento. Quantas pessoas hoje estão aí iludidas, enganadas, achando que estão fazendo as coisas certas e na verdade estão caminhando para longe de Deus a passos largos. Então, esse entendimento a gente precisa buscar todos os dias. Todo o caminho do bem, ou seja, você começa a entender o que é certo, justo e direito, e todo o caminho do bem. Quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento se tornar agradável para a sua alma, o raciocínio o guardará e o discernimento o protegerá para salvá-lo do mau caminho. Ou seja, o que a gente acabou de falar. Perdão. O que você acabou de ouvir aqui. Então, quando você começa a receber esse conhecimento, a sabedoria de Deus, você começa a ter o entendimento das coisas que são certas e erradas. Você começa a enxergar o caminho que não é legal, que muitas pessoas vão porque estão enganadas, achando que é o certo, achando que estão caminhando corretamente, mas estão no engano. Então você começa a enxergar isso,
né, estando na presença de Deus, você começa a enxergar isso e você começa a evitar esse caminho. Você começa a evitar a ter atitudes, ações que te levam a pecar, né? Porque quando a sabedoria entrar no seu coração, já está aqui no versículo 10, e o conhecimento se tornar agradável para a sua alma, o raciocínio o guardará. Ou seja, você vai pensar um pouco mais, nossa, esse caminho não é bom, Deus não se agrada que eu vá por ele. Está raciocinando, né? Então o raciocínio, o discernimento protegerá. Então o discernimento o protegerá para salvá-lo do mau caminho. Então quando você raciocina, você vai raciocinar. Então você vai ter a visão clara, né, de que você precisa se desviar daquele mau caminho, né? Então, vou ler novamente: o raciocínio o guardará e o discernimento o protegerá para salvá-lo do mau caminho. Dos homens que falam perversidades, dos que abandonam as veredas retas para andar nos caminhos da escuridão. O entendimento, o discernimento vai te salvar de tudo isso, porque você vai ter aquela visão espiritual, né, dos caminhos que são maus. Então, dos que se alegram em fazer o que é mal. Eu vou repetir aqui para ficar completo, para ficar com a conexão de um versículo para o outro, que eu parei para explicar e cada versículo já está falando do que o entendimento vai te livrar. Então, eu vou voltar aqui para o versículo 11, vou para o versículo 10. Quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento se tornar agradável à sua alma, o raciocínio guardará e o discernimento protegerá para salvá-lo do dia mau, para salvá-lo do mau caminho, dos homens que falam perversidades, dos que abandonam as veredas retas para andar nos caminhos da escuridão, dos que se alegram em fazer o que é mal e se agradam de coisas más e perversas, aqueles cujos caminhos são tortuosos e cujas veredas são sempre sinuosas, ou seja, são sempre erradas, são sempre repletas de maldade. A sabedoria o salvará da mulher devassa, das palavras macias da mulher imoral, que abandona o companheiro da sua juventude e se esquece do pacto com o seu Deus. Pois a casa da mulher imoral conduz à morte, e seus caminhos aos impotentes na morte. E seus caminhos aos impotentes na morte. Então, vigie para que você não venha ser seduzido, porque os prazeres desse mundo conduzem à morte, né? Aqui fala especificamente da mulher imoral. Então, infelizmente, a gente vê muitas coisas assim, né? O homem que não é fiel à sua esposa, a mulher que não é fiel ao seu esposo. Então, o adultério tem sido ali uma ferramenta forte na mão do inimigo para destruir famílias, para arrastar almas para a perdição. Então, vigiem, por favor, vigiem. Isso serve para todos nós. A leitura aqui, nós estamos estudando juntos e praticando juntos a cada vídeo. Tá bom? Então isso serve para mim, serve para você. Vamos vigiar, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos vigiar. Então, voltando aqui, pois a casa da mulher imoral conduz à morte, e seus caminhos aos impotentes na morte. Ninguém que se envolve com ela voltará, nem retornará às veredas da vida. Por isso, siga o caminho das pessoas de bem, e mantenha-se nas veredas dos justos. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos seguir os bons exemplos em Cristo. E temos vários bons exemplos em Cristo, tanto na palavra, tanto na Bíblia. E hoje a gente precisa estar sempre em oração para não sermos enganados pelos falsos profetas, que a Bíblia já falou que vão ter falsos profetas. Então vamos estar sempre em oração. Tudo que você ouvir, está falando de Deus, está falando sobre isso, sobre aquilo, e botando o nome de Deus no meio, procure na Bíblia, ver se tem fundamento o que você está ouvindo, ver se tem realmente base na Bíblia o que estão falando para você. Não acreditem de cara, não acreditem de imediato. Busque na palavra a confirmação, o conhecimento, e peça a Deus a confirmação no seu coração, e busque sempre na palavra se o que você está ouvindo de quem se diz ser de Deus, se tem fundamento, se realmente está baseado no Evangelho, na palavra de Deus. Tá? Então, vamos continuar. Por isso, siga o caminho das pessoas de bem e mantenha-se nas veredas dos justos, pois apenas os justos
morarão na terra. Apenas os justos morarão na terra. E os irrepreensíveis permanecerão nela. E os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. Então, que venhamos vigiar, venhamos caminhar atentos e baseados na palavra de Deus. Vamos ouvir mais a palavra de Deus, vamos ler mais a palavra de Deus e vamos praticar mais a palavra de Deus, porque não basta ser somente ouvintes, devemos ser praticantes, como diz a própria palavra de Deus. Como diz lá em Tiago, no capítulo 1, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, vamos ouvir, vamos ler, meditar e vamos praticar, tá bom? E como foi o tema dessa leitura, absolver e valorizar e buscar de forma incansável, sedenta e fiel o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus. E Deus vai nos dar, porque como disse aqui no capítulo 2, é Deus, Javé, que dá a sabedoria, que dá o conhecimento. Então, e o conhecimento e a sabedoria divina vai te livrar, vai me livrar, vai nos livrar dos maus caminhos, dos caminhos tortuosos e sinuosos. Então, que venhamos atentamente, fielmente e de forma incansável buscar o conhecimento da palavra de Deus todos os dias. Então, vamos encerrar por aqui. Eu desejo a você, meu irmão, muita paz, prosperidade, amor. Que Deus, nosso Deus Javé, te abençoe abundantemente. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Seja um instrumento de Deus. Leve essa palavra, esse vídeo a outras pessoas, tá bom? Deixa o teu like se você ainda não deixou. Quando você deixa o teu like, o YouTube entende que o vídeo foi significativo e vai levar para outras pessoas. Então, conto com você, tá bom? Deus abençoe.